Você já foi desrespeitado, diminuído e ficou quieto? Na hora você trava, não fala nada, mas depois fica mal, pensando o que deveria ter dito. E o pior, isso continua acontecendo. Hoje eu vou te mostrar por que você se cala nesses momentos e como parar de te diminuir. Então, cavalheiros e cavalheiras, tem gente que só trava na hora do desrespeito, na hora que que te diminuam, porque normalmente a pessoa não está acostumada a lidar com essas situações e ela foi pega desprevenida. Exemplo, alguém te corta ou te diminui, aí você finge que não foi nada, sabe? Você finge que não foi nada. Aí você pega esse sentimento e guarda ele. Pega esse desconforto, essa mágoa, esse sentimento ruim e guarda pra si mesmo. E finge que tá tudo bem. Ou quando alguém vai lá e faz algo ruim pra você, algo mal pra você, aí você só simplesmente dá aquele sorriso de canto, sabe? Você dá aquele sorriso sem graça, só pra sair do assunto, sabe? Só pra não causar mais problemas. Ou simplesmente te tratam com falta de respeito, te menosprezam, xingam você e você simplesmente não sabe como reagir. Todo mundo sabe que a gente foi desrespeitado, diminuído, mas só que a gente não sabe reagir a essas circunstâncias. A gente não sabe reagir, a gente não sabe o que falar, o que dizer. Aí você pega e começa a carregar aquelas palavras que te diminuíram, coloca elas dentro da sua bolsa e vai levar até dentro de casa. Aí você se arrepende por não ter feito nada, por não ter dito alguma coisa, por não ter feito alguma coisa. A pessoa engole o silêncio e aceita esse desrespeito, sabe? Aceita isso, transforma numa mágoa, transforma num sentimento ruim, numa ansiedade. Tudo isso porque ninguém nunca te ensinou o que fazer quando uma pessoa desrespeita você. Quando uma pessoa te tenta jogar pra baixo, quando uma pessoa te diminui. Quando você tá na roda de amigos e alguém fica te cortando. Alguém faz aquelas piadinhas, mas indiretas pra você. Ninguém não chegou e disse, se isso acontecer com você, faz dessa maneira. Se você tá conversando com alguém e simplesmente é desrespeitoso, faz isso. O mundo não ensina isso pra gente. Não, pelo menos da forma correta. Porque no final, a gente se cala na hora, mas a nossa mente não se cala. Muitas vezes a gente não se cala porque quer, mas porque aprendeu isso. Ou talvez por medo de rejeição, medo de não participar mais daquele grupo de amigos, medo de não ter mais aquela pessoa como amigo, ou medo também de terminar um relacionamento, medo de ficar sozinho, medo de falar alguma coisa errado e ferir a pessoa, de falar alguma coisa e causar mais problemas, fazer mais mal, sabe? Ou depois se arrepender do que a pessoa disse. Mas eu tenho que te falar uma coisa, que a escola ela não ensina como é que a gente lida com essas situações, mas tem uma coisa que ensina, e é a sociedade que ensina. Ela diz que você tem que responder à altura, que se a pessoa te jogou pra baixo ou xingou você, você tem que aumentar o tom, você tem que responder do mesmo jeito, do mesmo tom. Ela diz que você tem que devolver o xingamento, se alguém te xingou, você tem que xingar de volta, tem que mostrar o dedo do meio. Ela diz que você tem que fazer algo, você tem que reagir, fazer alguma coisa. Ela disse que você tem que empurrar aquela pessoa, ficar dando empurrão, ficar perto, olhando assim pra cima. Mas só que no final de tudo isso apenas causa mais problemas ainda. Existe um ciclo desse sofrimento aí. Um ciclo, um paradoxo. Presta atenção. Se você não reagir, a pessoa, ela continua, né? Se você não reagir de alguma forma, a pessoa vai continuar fazendo com você, vai fazer amanhã, vai fazer depois de amanhã, vai te jogar pra baixo, vai te zoar, vai te, sabe, te faltar com respeito, vai tentar te jogar pra baixo. Mas se você reage, causa mais problemas, a pessoa, ela ganha o que ela queria, a sua reação. Você fala uma coisa que não devia, fala uma coisa no calor do momento, ofende a pessoa, entende? No final, isso é um paradoxo vicioso. Mas existe uma luz no final desse túnel, que a sociedade não conta, que a escola não conta. Porque, bem, pra que contar uma coisa dessas? Pra que causar paz e não a guerra, né? Tem uma vez que aconteceu comigo, que a minha família fez em mim, eu vou explicar duas situações aqui. E uma vez eu tava voltando do templo, né, do culto, né? E, bem, por eu não ter querido que o pastor colocasse a mão na minha cabeça, nossa, já faz bastante tempo. E eu não queria fazer isso, meu pai foi lá e forçou, meus pais, né? E na volta pra casa, eles caíram em cima de mim. Caíram em cima. Nossa, falaram mal de mim na volta no carro, falaram do começo até a volta de casa, falaram mal, sabe? Falaram aquilo. Cara, me jogando assim pra baixo, mas só que eu não respondi. Nada.
o silêncio absoluto. Eu tava sendo injustiçado, porque eles queriam que eu fizesse uma coisa que também não tá de acordo com a Bíblia, e também eles me forçaram a fazer uma coisa que não seria legal forçar, né? Porque Deus deu o livre-arbítrio, mas pra forçar a ser abençoado por pastor, pra ser orado por pastor, porque você não pode orar de longe, né? Mas enfim, mas só que eu fiquei calado, do começo até o fim. Teve outra situação também, que por acontecer uma coisa com o meu primeiro canal, meus pais fizeram uma coisa. Minha mãe falou uma coisa pro meu pai, e meu pai veio falar isso comigo. Só que qualquer conversa pesada assim que eu tenho com meu pai, eu não posso falar nada. Silêncio. Silêncio absoluto. Eu não posso me defender. Meu irmão fazia isso, mas eu não posso me defender mais. Mas eu não posso me defender. Eu não posso me justificar. Eu não posso reagir. Eu tive que manter a boca fechada. Claro, meus pais são uma boa pessoa, são boas pessoas. Eu só tô dando um exemplo. Mas você percebeu que a forma como eu reagi àquela situação foi falar absolutamente nada. Mas também teve uma outra situação que aconteceu já faz muito tempo, onde que aconteceu uma coisa quando eu tive o primeiro relacionamento, né? Primeiro não, né? O único que eu tive e foi a pior escolha da minha vida. Que aconteceu um caso lá e meus pais falaram pra meu irmão me dar uma bronca. Só que antes do meu irmão dar bronca, ele perguntou pra mim o que tinha acontecido. Aí com ele eu podia falar. E então eu fui lá e falei com ele, expliquei toda a situação. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, com essas histórias, é que cada situação pede uma forma de resolver ela. Mas se você perceber, em todas essas situações, eu não respondi à altura, não respondi da mesma forma, eu não devolvi o xingamento, eu não falei no momento errado, eu não empurrei e também eu não me anulei. Você tem que ter esse ponto. Eu entendo que isso vai dar um bug na sua cabeça. Então, se não reagir no impulso e nem se calar, qual é a solução? Você disse que tem uma luz no final do túnel, e eu realmente disse. Porque existe uma forma de como é que você pode lidar com essas situações. Entenda uma coisa. O problema aqui não é você não reagir. O problema aqui é você não ter controle de si mesmo. O problema aqui é você deixar as emoções falarem por você. O problema aqui é o problema aqui é você deixar ele mexer no cofre das suas emoções. Deus não quer que ninguém fique mexendo nas suas emoções. Você tem que estar firme, você tem que controlar suas emoções, não deixar a chave do cofre das suas emoções na mão dessas pessoas. Mas o principal de tudo isso que a sociedade não fala é o seguinte: nunca desça ao nível do tolo, nunca desça. Sabe por que você nunca deve descer ao nível do tolo? Porque se você descer, ele vai ganhar de você. Porque lá ele tem mais conhecimento, lá ele tem mais sabedoria, né? Então, como é que a gente tem que reagir? Lembrando, nada de gritar. Presta atenção aqui. Lembra daquela primeira situação que alguém cortou ou te diminuiu? Se alguém te cortar ou te diminuir, você explica para essa pessoa sair de perto. Presta atenção. Vamos lá. Se uma pessoa tá te cortando, vamos dizer que você tá num grupo de amigos, uma roda de amigos, e a pessoa fica te cortando toda vez que você for falar, fale para essa pessoa, ou fale essa pessoa, né? Fale para essa pessoa no grupo mesmo, porque não é uma situação delicada, vamos dizer assim. Ou fale para essa pessoa pessoalmente, se ela tá percebendo que toda vez que você tá falando, ela tá te cortando, sabe? Não tente jogar a culpa dela, mesmo que a culpa sendo dela, né? Tenta colocar a sua perspectiva. Ao invés de falar, para de me cortar, você fala assim, você percebeu que toda vez que eu falo, você tá me cortando? A pessoa pode falar sim ou não, aí você responde. Mas você poderia parar de fazer isso? É que eu tô explicando uma coisa importante. Um exemplo, né? Caso isso for uma boa pessoa, né? Mas, vamos dizer que essa pessoa que tá te cortando, essa pessoa que tá te jogando pra baixo, te diminuindo, não seja uma pessoa de um grupo, seja, sei lá, um valentão, você tá na escola, um valentão tentando te jogar pra baixo, tentando diminuir pra ele ficar mais alto. Sabe o que você faz? Imagina que tá lá, perto de você, tentando te jogar pra baixo, vira e vai embora. Se você puder sair, saia. Se você puder sair de perto de uma pessoa que tá te diminuindo, saia. Mas se eu for com a minha família, com meu irmão... Se você não pode sair fisicamente, saia mentalmente. Se você tá naquele jantar de família, que eu repito 1000 vezes, e a sua família, os parentes estão jogando contra você, faz assim, fale mentalmente, cancela. Fale cancela, fale dane-se. Mas não carregue esse sentimento, não carregue essa mágoa. Vou te contar uma... Presta atenção nessa história. Tem um youtuber chamado Ivan Maia Treinamentos. Ele contou uma vez que ele tava lá, eu acho que se não me engano, num jantar, né? Num hotel, num restaurante. Ele tava no restaurante e ele tava sentado numa mesa. Até que chegou mais uma gente e sentou e disse: tá vendo ali? Ele é o Ivan Maia. Sabe o Ivan Maia?
eu não confio com você. Eu acho que você é muito bárbaro, muito mal educado, algo mais ou menos assim. E sabe o que ele disse? É mesmo? Se levantou e foi pra outra mesa. Teve uma outra situação que eu não me lembro, é uma história também real, né? Por favor, né? Mas que eu não me lembro o nome da pessoa, depois você pode pesquisar. Que era uma pessoa que tava lá no colégio lá, e o professor lá não gostava muito dele, não gostava nem um pouco. Até que ele tava lá, né, almoçando, né? Aí ele foi lá, o professor sentou do lado dele e disse: Você sabia que os porcos não comem junto com as aves? Então ele respondeu: Então com licença, pois eu vou voando. Você tem que entender uma coisa, que os incomodados se retirem. Entenda uma coisa, se você está se sentindo incomodado, se retire. Se você puder, é claro, né? Para aquela situação que alguém tá te fazendo mal, vamos lá, vamos imaginar que a pessoa tá te respeitando, fazendo bullying com você. Sabe o que você faz? Não dê atenção. Vamos começar por esse ponto. Não dê atenção. Por quê? A pessoa que tá tentando jogar pra baixo, te respeitando, ela quer que você reaja. Ela quer sentir prazer em te jogar pra baixo. Mas se você não der atenção, se você não entregar isso, existe aquela... Se você não integrar isso, eu te falo, não existe circo sem plateia. Ele vai ficar com os próprios argumentos dele, com as próprias palavras. Ele vai ficar tudo esse mal que ele falou, vai ficar com ele mesmo, né? Que nem a Bíblia diz, né? O coração fala... Não, a boca fala que o coração está cheio. Mas também não responda no mesmo nível, como eu já disse. Se você se abaixar o nível do tolo, ele vai ganhar de você. Mas presta atenção. Se isso for algo pesado, fala pra alguém. Exemplo, você tá lá na escola, estão te fazendo bullying. Você vai lá e fala pro professor. Você tá lá no trabalho, então, sei lá, fazendo algum mal pra você no trabalho. Então, sei lá, um bullying, sei lá, um assédio verbal, mental, blá blá blá, sei lá. Se você tá passando por uma situação pesada assim, um assédio moral, sabe, uma situação desse tipo, fala pra polícia, fala pra alguém, entende? Porque não existe circo sem plateia. E presta atenção também nesse versículo. Se alguém lhe der um tapa na cara, ofereça-lhe também a outra face. Se alguém tirar a sua capa, não impeça de tirar a sua túnica. Ah, Jesus tá louco por ter dito isso. Não. O que Jesus estava querendo dizer é que você não deve vencer o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Vença a falta de educação com o bem. Ah, mas eu fiquei sabendo que na Bíblia teve guerras do povo do bem enfrentando o povo do mal. A situação aqui que eu tô querendo dizer é, no dia a dia, tratando as outras pessoas. Vai ter sim momentos onde que a gente vai ter que usar uma força, vai ter sim momentos que a gente vai ter que lutar, porque esse é o amor ágape. Como assim amor ágape? Tô querendo dizer que o amor ágape, ele também é justiça. Tem vezes que a gente vai ter que bater alguém. Tem gente que a gente vai ter que proteger alguém. Tem gente que tem momentos que a gente vai ter que fazer uma decisão mais pesada, sabe? Vamos dizer assim. Porque sim, tem situações que a gente vai bater. Pessoas que seguem a Jesus não são pessoas frescas nem fracas, mas pessoas que são justas, que são firmes. Entende? Cada situação vai precisar de uma certa solução. Até combinou, né? Então entenda que se alguém te tratar com falta de respeito, não responda o mal com o mal. Porque só vai gerar mal, entende? Só vai gerar mal. Então, às vezes você apenas olha, às vezes você corta o assunto na hora, às vezes você responde de uma forma simples e educada, isso quebra a pessoa no meio. Às vezes você se retira, entende? Cavaleiros e cavaleiros, eu não tô dizendo pra você passar pano em cima dessa pessoa. Tô dizendo pra você ser justo, firme, que nem um cavalheiro, que nem um seguidor de Jesus Cristo. O melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mas só que se essas pessoas estão conseguindo roubar a sua felicidade, eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até.